E aí, Altumanes, beleza? Lelmas na área. Cara, hoje vai ser um vídeo completamente diferente. E como tá aqui no título, se esse vídeo apareceu para você, você precisa ouvir isso urgentemente. Eu quero ler aqui a minha Bíblia Sagrada em Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9, que diz assim. Vou colocar aqui, ó. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho não cessará. Ainda que a sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão, ainda assim, através do odor ou do cheiro das águas, brotará e dará galhos como uma planta. Quero deixar essa passagem aqui fixada como o meu texto base e eu quero falar sobre uma parábola que a Bíblia ela vai falar, que é a parábola do filho pródigo. E eu não quero falar de uma forma eloquente, com palavras, com palavras bonitas ou palavras difíceis. Eu quero trazer para o nosso tempo atual. Então, essa parábola que a Bíblia ela vai falar, ela começa a falar de um pai que era rico e ele tinha tudo. E esse pai, ele tinha, se não me falha a memória, era dois filhos. E tudo que era do pai, que o pai era rico, também era desses filhos dele. Porém, o filho mais novo, ele, por alguma maneira, ele não se sentia saciado com aquilo. Ele não era feliz. Por mais que ele tivesse ali na casa do pai, tudo que ele quisesse, o pai dele iria dar para ele não estava satisfeito. Havia um vazio no coração dele. Ele não estava preenchido. Ele estava dominado por Satanás, pelo demônio. Ele estava dominado pela vaidade, pela luxúria. Ele queria mulheres ajoelhadas no colo dele. Ele queria pagar cachaça para os amigos dele, descer combão para os amigos dele, né? Pô, é nós, cara, aqui, ó, pá, fumar aquele baseado, tá ligado? Pagar para todo mundo. Ele queria curtir porque ele era jovem, ele tava na flor da idade. Aí ele chegou para o pai dele e ele pediu a sua parte da herança antecipado, porque se você não sabe, a herança só é entregue aos filhos ou aos herdeiros depois que o cara morre. Só que ele pediu antecipado e o pai, sem indagar, sem perguntar o porquê, chegou e entregou para ele. Então, o filho ele ficou todo feliz, né? Pegou aquele dinheiro, viajou para uma cidade tão longe quanto, né? Ele criou redes sociais novas, trocou de chip, bloqueou todo mundo. Ele foi viver a vida dele, caramba. Ele foi viver a vidinha dele, uma vida nova. Aqui agora, aqui ó, eu tenho o bom no bolso, hein? É o money, cara. Eu vou curtir. Eu vou curtir. Ele foi para outra cidade, desceu com bom para todo mundo, fumou tudo que ele podia fumar, pegou o tanto de mulher que ele queria, ele divulgou bet, fez o caramba aquático, cara. Óbvio que a Bíblia ela não fala desta forma, porque naqueles tempos era totalmente diferente de hoje. Só que a Bíblia ela vai dizer não há nada de novo abaixo do sol. Então, provavelmente, aquilo que aconteceu, se fosse nos tempos de hoje, é isso que eu estou relatando para você de uma forma mais atual.
Então ele foi, gastou dinheiro com tudo e com todas. Ele pegou as GP, deu rolê de Porsche, o mofo todo. Aí, um belo dia, esse dinheiro se acabou. Se acabou. Ele puxou o dinheiro para um lado, puxou para o outro e, pô, acabou. O dinheiro não tava mais esticando, cara. Acabou. O dinheiro acabou, ficou liso, liso, quebrado. Aí o que foi que restou para ele? Sobrou nada pro cara. Ele teve que ir trabalhar para outra pessoa. Teve que ir trabalhar no atacadão, né? Foi trabalhar no caixa de mercado. Mas, ou melhor, a Bíblia ela vai dizer que ele foi trabalhar numa fazenda e ele cuidava ali dos animais, certo? E chegou uma hora que ele estava dando comida para os porcos. E todo mundo sabe que porco só come o quê? Lavagem, né? Só comem lavagem. E ele estava numa situação tão desgraçada, tão medíocre, tão na merda. Não tinha um amigo. Cadê os amigos dele? Não tinha nenhum. Tava tão miserável, cara, que ele olhou para as bolotas que os porcos estavam comendo e ele desejou comer aquilo, cara. Olha só, o cara é filho de um velho rico, é o velho da lancha, não é? Ele tinha tudo que era do pai também era dele, mas ele quis curtir, tava na flor da idade, né? Ele foi curtir e aí se lascou. Ele tava desejando comer a comida que os porcos comiam. Aí ele olhou para aquela situação e ele, não, calma, peraí, pô, eu me rebaixei demais. Olha o ponto que eu cheguei, cara. Meu Deus do céu. Eu tô desejando comer a comida dos porcos. Eu preciso voltar para minha casa. Eu preciso voltar para os meus pais. Porém, ele tinha medo. Como é que ele ia voltar para a casa do pai dele depois da desconsiderização? É isso aí que ele fez, que ele cometeu com o pai dele. Como é que ele ia voltar? Aí ele começou a ensaiar uma frase. Ele começou lá. Bom, como é que eu posso fazer? Eu vou chegar lá e eu vou dizer assim: Pai, pequei contra ti, pequei contra a Deus e não sou mais digno de ser chamado o teu filho, mas aceite-me como um servo seu. Foi isso que ele ensaiou. E ele repetiu uma, duas, três, quatro. Quando ele memorizou, ele foi lá no pai dele. Só que a Bíblia ela vai dizer que quando o filho ele está chegando próximo à casa do pai dele, o pai dele enxerga ele de longe. O pai dele enxerga ele de longe, lá embaixo. Ele não estava na curva do Globe, não, hein? Ele não estava na curva, não. Mais uma prova aí, ó, que a Terra é plana. Ele viu o cara, ele viu o cara lá atrás. O pai dele se levantou e foi correndo lá atrás do filho dele e abraçou ele, beijou e chamou os servos dele e disse: tragam a melhor roupa, dá um banho no meu filho e cortem. Como é que era naquele tempo, meu Deus? Era tipo sacrificar um cordeiro para dar glória a Deus, para dar honra e toda a glória a Deus, que o filho dele que estava perdido voltou. E aquilo que ele tinha ensaiado para falar, o pai dele, ele foi, falou. Só que o pai dele disse: não, 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 você está ficando doido, cara, você é o meu filho. Independente se você pecou, se você fornicou, se você fez tudo que não prestava, tudo que não me agrada, eu te perdoo. Você está perdoado. Você é sangue do meu sangue. Você é o meu filho. E você está perdoado.
E o pai dele mandou trocar aquelas roupas dele, trazer roupa de qualidade, dar um banho nele, colocar uma sandália de gente nele, uma sandália de respeito, colocar anel, o mofo todo, deixou o filho um brinco. Então, eu volto para essa passagem aqui em Jó capítulo 14 e o versículo 7, porque há esperança para uma árvore que se for cortada. E é impressionante, cara, que talvez isso aqui possa se encaixar com a sua vida. Talvez você era um cara que lia a Bíblia todo dia, você louvava os hinos da harpa, você talvez frequentava a igreja, você era fiel a Deus. Só que, de alguma forma, algum dia você acabou cedendo ao mal. O seu coração se encheu de pecado. Satanás, ele chegou, te mostrou a bandeja e você caiu, você comeu. Você caiu, você pecou contra Deus. E daí você fornicou, fez tudo que não prestava. E hoje você se encontra da mesma maneira que esse filho pródigo, lascado, quebrado, pó, cinza, miserável. E você olha para você, eu não sou digno. Eu não sou digno de ser chamado filho dele mais uma vez. Eu não sou digno de dobrar os meus joelhos e pedir perdão a Deus. Eu não sou digno de ir mais para a igreja. Com que cara que eu vou chegar lá? Todo mundo sabe que eu fiz merda, que eu só fiz coisa que não prestava. Com que cara que eu vou chegar lá, meu Deus? Eu não sou digno. Acabou para mim. Eu vou pro Sheol logo. Acabou. Eu vou pro o Sheol. Eu vou para o inferno de cabeça para baixo. Só que quando eu venho aqui para Jó, capítulo 14, o versículo 7, vai dizer: porque há esperança para a árvore que se for cortada, que se for cortada. Então, ó, se ela for cortada, há esperança. E se ela não foi cortada, aí é que tem esperança com força, menino. Vinde como estais, mas não permaneças como estais. A Bíblia, ela vai falar, deixa eu ver se eu me lembro dessa passagem, cara, de uma prostituta, todo mundo conhece, de uma prostituta que aqueles servos da lei daquela época de Jesus Cristo, eles queriam apedrejar ela, porque ela era uma prostituta. E para eles aquilo ali, nossa, era uma abominação. Meu Deus do céu, tem que ser morta em praça pública, apedrejada. Só que Jesus chegou, né? Jesus chegou, ele olhou, ele viu e ele não criticou ela. Ele não julgou ela, porque ele mesmo disse que ele não veio para julgar. Ele veio para pregar a palavra de Deus, a salvação, a verdade. E ele olhou para todos aqueles homens que queriam matar aquela mulher e ele fez apenas uma pergunta: quem não tem pecado? Ou melhor, isso não foi uma pergunta. Ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E é mesmo como eu tá vendo. Aí tá lá o cara com uma pedra na mão. Aí ele olha assim. Cacete, velho. Eu forniquei ontem. Soltou a pedra, foi embora. Aí o outro, cacete, velho. Eu bati na minha mulher ontem. Soltou a pedra e foi embora. O outro, poxa, eu tava xingando tudo e todos ontem. Chegando tudo e todos ontem. E ó, soltou a pedra e foi embora. Quando penso que não, só ficou ela e Jesus. Eu não me lembro se os discípulos estavam ali também, mas para não sair tão errado, ficou só ela e Jesus. E Jesus foi, levantou ela,
E ele disse: vá e não peques mais. Foi isso que ele disse. Então, eu tô vindo aqui, cara, para te dizer que não importa o que você tenha feito, tem perdão para você. Jesus, ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Ele morreu na cruz para perdoar as minhas transgressões, para me dar livre e acesso para falar com Deus no meu quarto, tomando banho, lavando prato, lavando o banheiro, varrendo a casa, no meu trabalho, louvar a Deus em qualquer lugar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus disse está consumado, o véu do templo, que era onde separava o santo do Santíssimo, o véu ele se rasgou de cima para baixo, significando que agora eu tenho livre e acesso para falar com Deus. Eu tenho livre e acesso. E esse véu do templo era o quê? Isso era uma coisa muito antiga, desde o Velho Testamento, que você não era digno de falar com Deus por conta da queda do homem lá no Jardim do Éden. Então, se você quisesse entregar algum sacrifício a Deus, entregar um sacrifício pedindo perdão pelos seus pecados, você tinha que ter um intercessor. Você teria que chegar ao sumo sacerdote, que uma vez no ano ele entrava no Santo dos Santos, ele passava por esse véu vermelho, ele passava e ali ficava a arca da aliança e ele entregava o sacrifício a Deus, queimava como incenso e Deus recebia e perdoava o pecado daquele pessoal. Só que eles não podiam fazer isso, apenas o sumo sacerdote. E quando Jesus ele morreu na cruz, foi para isso, cara. É graça. Nós vivemos no tempo da graça, o véu se rompeu de cima para baixo. Jesus é a ponte que nos interliga até Deus. Então, cara, eu quero te dizer, se arrependa dos seus pecados, faça como o filho pródigo, cara. Talvez Satanás ele coloca aí na tua mente que não tem mais jeito, acabou, Deus não te ama mais, o que você fez é imperdoável, que não tem mais jeito, acabou, cara. Talvez ele coloque até desejo de você tirar a sua própria vida. Acaba com a tua própria vida. Igual a mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Talvez seja isso que ele coloca na tua mente, cara. Mas Deus, Jesus e a Ruxa, ele está com os braços abertos, esperando você voltar. Quando você decidir voltar, ele que vai até você correndo e vai te abraçar e vai perdoar os teus pecados. Há esperança, cara. Há esperança para a árvore que se foi cortada. O que você não pode é viver nessa sua vida como, fazer o quê? Já foi. Viver como uma folha jogada ao vento, viver como um cão sem dono. Você tem dono, cara. E ele é o Todo-Poderoso, o Criador. Ele cuida de você, ele te ama muito. Talvez hoje você não possa ter um pai, você não possa ter uma mãe que te diga isso. Mas eu tô vindo aqui, o Léo, mas ó, o cara esquizo que acredita que a Terra é plana. Mas isso é algo individual meu, então não interfere em nada. Se você não acredita ou não. Mas o que eu quero te dizer é que tem perdão para você, cara. A gente vive no tempo da graça. Por mais que eu tente acertar, eu erro também. Tem um louvor. Tem um louvor que ele diz assim: às vezes fico pensando o quão fraco sou, mas foi de barro a matéria-prima que Deus me formou.
Não há nada em mim para eu poder me gloriar. É tudo graça, é pela graça. Fazer tudo certinho e andar do jeito que a Bíblia diz. O desejo, mas o mal que eu não quero fazer, quando menos espero, esse mal eu já fiz. É neste momento que eu corro para os braços de Jesus e vou chorar. É tudo graça. Jesus ele morreu para me salvar. Por quê? É pela graça. A gente vive no tempo da graça, cara. A gente é perdoado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me ama e ele te ama. Só que eu quero te dizer uma coisa que ninguém fala. Quando você for, quando você se arrepender genuinamente dos teus pecados, você fazer como o filho pródigo, ensaiar um texto para dizer para Jesus: me perdoa, Jesus. Ah, eu não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Quando ele te perdoar, ele te abraçar, mude. Procure mudar. Procure andar com pessoas que te aproximam mais de Deus. E se não tiver ninguém, anda sozinho. É melhor sozinho do que mal acompanhado, cara. Acompanha o Lelmas. Acompanha outras pessoas que falam sobre Jesus também, que possa te aproximar de Jesus Cristo. É isso, cara. Anda sozinho, vive sozinho. É muito melhor do que tu andar com pessoas que só vai te levar a pecar, a despertar esse desejo da fornicação, da vaidade, da luxúria, da gula, fazer coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Então, procure mudar, procure a cuidar mais do seu templo físico, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Procura treinar para tu cuidar desse templo, dessa imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Não tenha um semblante de uma pessoa fraca, caída, aos pedaços, assim, de cabeça baixa, que segue ordem de todo mundo e é assim, vive perdido. Cara, tu é filho do rei. Tu é filho do Senhor Jesus Cristo, de Deus, o Criador dos céus e da terra. Tu vai viver assim, cara, jogado como fosse um cachorro. Tu tá como o filho pródigo. Tá desejando comer as bolotas que os porcos comiam. Mas eu quero te lembrar que você é filho do rei. Procure se vestir melhor. Foi a primeira coisa que o pai fez. Tragam roupa para ele. Sandália de gente, anel. Talvez o melhor perfume. Matem a melhor vaca para a gente comer aqui. Você é filho do rei. Se cuide. Cuide da sua alimentação, da sua alma, do seu espírito. Se vista melhor. E procure andar com pessoas que te aproximam mais de Cristo. Que tenha os mesmos hábitos ou objetivos, propósitos que você tem. Treinar, se alimentar melhor, ler a Bíblia, louvar a Deus, ir à igreja num domingo, num sábado, numa sexta-feira, seja lá qual é o dia. Ande com pessoas assim. E se não tiver, não tem problema, cara. É só você e Deus. Anda sozinho. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Entendeu? Eu não tenho mais nada para falar aqui. Eu não vou mais falar, porque senão eu só vou falar coisas repetidas e o vídeo já tá longo. É isso que
o Espírito Santo ele colocou no meu coração para eu vir falar aqui. Eu confesso que eu não sou um pregador. Uma coisa que eu gosto é de louvar a Deus, é de cantar cânticos, de louvar, cantar hinos. Eu não sou de pregar. Se for para eu pregar, eu tenho que falar dessa mesma forma que eu falei aqui, uma forma mais atual, brincando, descontraída. Eu não sou um pregador, mas eu acredito que Deus, o Espírito Santo, ele tocou no teu coração. E eu espero que tudo que eu falei aqui você tenha aprendido algo, que você venha colocar em prática e que você venha mudar. Porque viver da forma que você tá, cara, não é, ou melhor, não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te levar para o inferno, para o Sheol. Então, se aproxima mais de Cristo, lê a Bíblia, começa a se cuidar, a cuidar da sua alma, do seu espírito, da sua mente, do seu corpo, se alimentar melhor, a andar com pessoas que te aproximam de Deus. Se não tiver, anda sozinho. Não precisa ficar dando satisfação para ninguém. Começa a pensar mais no teu futuro, cara. É isso que tu tem que fazer, entendeu? Se tu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 34 ao 37, se não me falha a memória, alguma coisa assim, tá? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Aqui é o Léo, mas cara, ó, pá! É só o começo, cara. Bora pra cima.